Olá, boa noite a todos, bem-vindos mais uma vez, bem-vindos a casa, a todos aqueles que nos acompanham online. E nesta noite calhou-me a mim partilhar convosco, e é sempre um grande privilégio, e gostava de partilhar convosco sobre a ansiedade. E vou fazê-lo à luz da passagem de Mateus 6, do verso 25 ao 34. Isto é uma passagem muito conhecida de todos nós, que de certeza muitos de nós já temos lido em momentos assim mais de dificuldade. E gostava de focar não na ansiedade, mas na solução para isso. E eu gostava exatamente por começar por pensar convosco. E nós podemos reconhecer, sem dúvida, que muitas vezes nós temos deixado a nossa mente ocupada por preocupações e barulho e ansiedade. E tantas vezes a nossa cabeça tem estado ocupada por coisas que nem sequer deveriam lá estar em primeiro lugar. Atenção, eu não estou a dizer que nós não podemos sentir ansiedade ou preocupação. Sim, é normal nós sentirmos, mas nós não podemos dar lugar a essas coisas. E quando nós não estamos preocupados no como é que nós vamos alcançar estas necessidades básicas, nós muitas vezes estamos preocupados no como é que nós podemos acumulá-las para que tenhamos segurança futura. E eu gostava de ler convosco então esta passagem em Mateus 6, do verso 25 ao 34. E esta passagem ela diz-nos o seguinte, a ter início no verso 25, e aqueles que ainda não encontraram podem fazer uma pausa e juntar-se a mim na leitura deste texto assim que encontrarem. Então, o verso 25 diz o seguinte: Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida quanto ao que haveis de vestir, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do campo, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura, não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vosso vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquietais, dizendo que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque os gentios é que procuram estas coisas. Pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. E até aqui, esta nossa passagem. Eu gostava de iniciar com esta afirmação. Deus deu-nos o mais importante. E nós, logo aqui à partida do verso 25 a 26, nós podemos contemplar isto. E eu vou voltar a ler, e o verso 25 diz o seguinte: Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? E nós podemos concluir com isto que Deus, Ele deu-nos o melhor. Ele deu-nos o maior dom, aquele que nós alguma vez jamais poderemos retribuir. Ele deu-nos o dom da vida. E a magnitude deste dom é tanta que nós podemos confiar nele a respeito das coisas menores. E esta é a suma de toda esta passagem. E o que eu gostava que vocês pensassem comigo nesta noite é que se alguém nos dá algo tão grande que nós jamais vamos poder pagar, jamais alguma vez podemos dar alguma coisa de volta com o mesmo valor, então nós podemos com certeza confiar que a generosidade desta pessoa vai muito mais além das nossas expectativas. E nós precisamos de partir daqui, que as nossas expectativas em relação a Deus estão muito aquém do que realmente Ele é, do quem realmente Ele é. E Deus, Ele não só nos deu o dom da vida, mas Ele deu-nos a oportunidade de escolher viver com Ele a nossa vida eterna. Nós estávamos perdidos, nós estávamos sem solução, nós não tínhamos escolha, nós estávamos condenados.
E Deus, ele arranjou uma forma, a única forma. E se nós formos estudar o plano da salvação, nós percebemos isto, que não havia outra forma a não ser Jesus vir e pagar por nós aquilo que nós merecíamos, o castigo que nós merecíamos. E Deus, ele não só nos deu o dom da vida e nos deu um lugar para viver, ele não só fez estas coisas, mas ele escolheu ir buscar-nos onde nós estávamos. Porque nós escolhemos viver longe dele. E muitas vezes, às vezes ainda fazemos essas escolhas. Ainda que vivemos uma vida cristã, muitas vezes nós temos momentos de fraqueza e muitas vezes nós escolhemos outras coisas tomar o lugar de Deus. E falando da ansiedade, nós sabemos que muitas vezes ela nos leva a melhor. E nós temos a tendência de inverter muitas vezes o valor das coisas. E isto é algo muito perigoso. E Jesus aqui, ele mostra-nos onde é que cada coisa realmente deve estar situada. E a verdade é que muitas vezes nós consideramos o alimento mais do que a vida e as vestes mais do que o corpo. E Jesus, ele diz-nos, não. Isto não é mais importante que isto e isto não é mais importante que isto. Quase que parecem perguntas retóricas, mas é mesmo para nos fazer refletir e olhar para a nossa vida e pensar o que é que realmente tem mais valor? As minhas preocupações ou o dom que Deus me tem dado? As dádivas que Deus me tem dado? A maneira como Ele me tem suprido? O que é que tem mais valor? E muitas vezes nós temos escolhido as preocupações e muitas vezes nós temos escolhido a ansiedade. Mas nós podemos confiar que Deus, ele vai providenciar tudo o que for necessário para nos sustentar, para sustentar a vida que Ele nos deu. Eu uma vez ouvi uma afirmação que agora já não sei pôr de pé, mas dizia algo como: Deus só sustenta aquilo que Ele dá. Ele não tem a obrigação de sustentar absolutamente mais nada. E nós sabemos com certeza que foi Ele que nos deu o dom da vida. E Ele vai sustentar. E nós já reconhecemos no início desta análise que a generosidade de Deus, ela vai tão mais além do que aquilo que nós podemos pensar. E no verso 26, Jesus diz-nos: observai as aves do céu, elas não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. Contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura, não valeis vós muito mais do que as aves? Então nós sabemos que as aves, elas são desprovidas da mesma preocupação que nós temos. Elas realmente preocupam-se em ajuntar, está na sua natureza, mas elas não se preocupam no acumular das coisas. Como nós. Nós, para termos uma segurança futura, para termos um senso de segurança, nós tendemos a achar que acumular as coisas e projetar e fazer os planos todos e preocupar-nos todos os dias com o futuro, que é isso que vai assegurar alguma coisa, mas não vai. E nós, na realidade que nós estamos a viver hoje, nós podemos perceber que rapidamente os nossos planos e rapidamente aquilo que nós tínhamos guardado para nosso sustento em momentos de dificuldade, rapidamente se pode desvanecer. E a única constante na nossa vida é Deus. A única constante que nós devemos ter na nossa vida é Deus. E nós, aqueles que queremos em Deus, nós temos a confiança que nestes momentos que nós estamos a viver, em 2020, que Deus, ele vai continuar a suprir as necessidades e Deus vai continuar a cuidar de nós. E Ele nos tem mostrado neste tempo muito daquilo que Jesus está a falar aqui nesta passagem. Então, nós sabemos que elas não se preocupam com as necessidades futuras como nós nos preocupamos. Elas não se limitam elas não limitam o presente àquilo que elas não podem ver. E elas não se preocupam, como eu já disse, no acumular dos bens. Elas se preocupam no sustento do dia-a-dia. E Jesus, ele ensina-nos, ele evidencia estas coisas neste texto porque ele nos quer ensinar a olhar à nossa volta, a olhar a natureza, algo que nos é tangível, de uma maneira sensível. Ou seja, ele quer nos ensinar a contemplar a natureza. E não é apenas contemplar a beleza da natureza, mas tudo o que a sustenta. E nós podemos olhar com um olhar cético ou podemos olhar com um olhar que Jesus nos ensina a ter. E Jesus, ele frisa estas coisas para que nós sejamos sensíveis no nosso olhar e ao reconhecermos o cuidado
que Ele tem tido para connosco. E sabem, muitas vezes a ansiedade ela interfere com a nossa sensibilidade. Muitas vezes a ansiedade impede-nos de olhar à volta e ver, Deus criou todas estas coisas e Ele continua a sustentar, apesar de nós, ser humano, continuarmos a viver a nossa vida de uma maneira destrutiva e por sua vez acabamos por destruir o nosso ecossistema, e Deus Ele continua a sustentar, apesar de todas estas coisas. Porque se não fosse Deus, eu acredito que a nossa realidade seria bem pior. Então, posto isto, o verso 27 ele faz uma espécie de transição para o nosso segundo ponto, e Jesus ele aqui faz como que uma pergunta retórica. Ele diz: qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E o que Jesus quer dizer, o que Jesus prossegue em dizer e demonstrar é o quão inútil pode ser a nossa preocupação. Porque por muito que nós nos preocupemos, não é a nossa preocupação que vai mudar as circunstâncias. A nossa preocupação não traz um fruto de mudança. A nossa preocupação às vezes cega-nos, e a nossa preocupação às vezes quase que até nos pode anestesiar ou prender, como se nos sentíssemos congelados, como que não conseguíssemos ver para além do presente. E o nosso segundo ponto, ele diz-nos que nem tudo o que nós precisamos é prioridade. E dos versos 28 a 32 nós podemos observar estas coisas. O verso 28 a 30 diz: e porque andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que existe hoje e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. E este versículo ele mostra-nos o quanto a nossa vida é valorizada por Deus. O verso 29 e 30 dizem o seguinte, eu vou ler outra vez, e vamos mesmo prestar atenção ao que a palavra nos diz. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles, os lírios do campo. Ora, se Deus veste assim a erva do campo que existe hoje e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós. E Jesus ele quer despertar-nos para o valor que a nossa vida tem aos olhos de Deus. Posteriormente, o verso 31 e 32 dizem: portanto, não vos inquieteis dizendo que comeremos, que beberemos ou como nos vestiremos, porque os gentios é quem procuram todas estas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. E este tipo de ansiedade, eu não posso dizer que esta é a ansiedade que todos nós sentimos em todas as áreas da nossa vida, mas tenho a certeza que todos nós já sentimos este tipo de ansiedade de incerteza. E este tipo de ansiedade que Jesus nos está a mostrar aqui, de preocupação, é essencialmente a ausência de certeza, a incerteza de que nós não estamos seguros no poder de Deus, que nós não estamos seguros ou assim tão seguros em Deus como nós pensávamos. E esta atitude ela é compreensível vinda de alguém que nunca experienciou Deus, que nunca experienciou o poder do Espírito Santo, que nunca experienciou providência. É compreensível de pessoas que nunca experienciaram, mas Deus, Ele sabe tudo o que nós precisamos. E antes mesmo de lhe o pedirmos. E nós, enquanto cristãos, nós precisamos ter a certeza disto. Ele sabe, mesmo que eu não peça, mesmo que eu ainda nem saiba, Ele já está a cuidar de mim. E se nós pensarmos isto nestes parâmetros, nós podemos compreender facilmente que verdadeiramente não há um motivo para nós vivermos com esta ansiedade. Não há um motivo para nós vivermos com preocupação. Como já disse, é normal nós sentirmos estas coisas, mas não é normal viver de acordo com elas. Em terceiro lugar, precisamos de priorizar o nosso relacionamento com Deus. Isto é o mais importante. E o verso 33 ele diz: buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Jesus, ele prossegue em dar-nos a solução. Ele não diz apenas continua. Ele não faz, não deixa as coisas em suspense e diz depois eu volto a falar destas coisas quando voltar. Não, ele dá-nos logo a solução. E ele diz que em primeiro lugar nós devemos focar-nos em buscar a vontade de Deus e pô-la em primeiro lugar na nossa mente. É isto que deve ocupar a nossa mente. Não é a preocupação, não é a ansiedade. A ansiedade ela está muito relacionada com o amanhã, mas
Se nós não nos focarmos em buscar a Deus em primeiro lugar, então a ansiedade relacionada com o amanhã ela vai desaparecer. Porque Deus, Ele sabe tudo o que nós precisamos para viver e esta vai passar a ser a nossa certeza. Em segundo lugar, Ele diz-nos que ao fazer dele prioridade, Ele acrescentará tudo o que é essencial à nossa vida. Muitas vezes nós apenas nos focamos numa coisa. Deus, como é que eu vou ter alimentos para amanhã? Como é que eu vou ter alimentos para sustentar a minha família agora neste tempo em que eu não tenho trabalho, em que não tenho qualquer tipo de apoio? Deus já está a ver muito além disso. Ele está a cuidar disso e de muito mais. E no verso 34 diz-nos: portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Há outras versões que dizem: basta a cada dia o seu mal. E a preocupação, ela pode ser derrotada. E é isto que este texto nos revela, que nós podemos derrotar a ansiedade e nós podemos derrotar a preocupação. Nós apenas precisamos de aprender a viver segundo a arte de viver um dia de cada vez. E ele diz para que nós não fiquemos inquietos com o amanhã, para que nós não fiquemos inquietos com aquilo que nós não conhecemos, aquilo que está fora do nosso alcance. Ele diz, por outras palavras, tu não sabes o amanhã, tu não tens poder para saber o amanhã, tu não tens poder para ajuntar coisas para sustentar a tua vida, para teres um senso de segurança futura. Mas eu tenho. E em Deus estão todas estas coisas. E eu tenho a certeza que aquele que escolher dar em primeiro lugar a sua vida e todos os seus pensamentos a Deus, tenho a certeza que Ele vai tomar conta de todas as preocupações e tenho a certeza que se tu escolheres pôr em primeiro lugar Deus em todas as áreas da tua vida, quando a preocupação e a ansiedade começam a assolar, eu tenho a certeza que tu vais usufruir uma vida muito saudável a todos os níveis, a nível emocional, a nível físico, a nível espiritual. Nós sabemos que Deus, Ele não nos vai retirar deste mundo. Jesus, Ele próprio, Ele diz, não te peço que os retires do mundo, mas que os livres do mal. E sabemos que Deus, Ele realmente livra-nos de tantas coisas, Ele cuida de nós e nos sustenta de tantas formas. Mas sabemos que estamos neste mundo e que vamos realmente sofrer tribulações e dificuldades. E é nestas coisas que nós vamos mostrar a nossa confiança em Deus, é nestas coisas que nós vamos mostrar se realmente nós estamos a pô-lo em primeiro lugar. E a cada dia nasce uma nova dificuldade e a cada dia nasce uma nova preocupação. Eu tenho a certeza disto e sei que vocês também têm a certeza destas coisas. E o que Jesus aqui nos ensina é que nós precisamos de pôr isto em prática todos os dias. E gostava de concluir com isto, que esta passagem ela não somente nos ensina a vencer as preocupações, mas também nos ensina a viver pondo o reino de Deus em primeiro lugar. E nós precisamos de reorientar todas as nossas prioridades e precisamos de olhar em perspectiva. Precisamos de reconhecer onde é que nós estamos em relação a Deus, no nosso relacionamento com Deus, e precisamos de criar um hábito de estar com Ele todos os dias e de viver na dependência, porque Deus Ele não diz, vive na minha dependência simplesmente. Ele espera que nós aprendamos a fazê-lo e hoje é dia de começar. E então este viver na dependência de Deus, isto consiste em entregar nas mãos dele todas as nossas preocupações, todas as minhas preocupações. Sabem, muitas vezes nós temos um grande problema em abrir-nos com Deus, em contar-lhe tudo aquilo que se passa na nossa mente, apesar de Ele conhecer. Às vezes nós achamos que isso é o suficiente. Deus conhece o meu coração, Ele sabe aquilo que se passa dentro de mim, Ele sabe. Mas nós precisamos de escolher falar com Ele, nós precisamos de escolher abrir o nosso coração com Ele. E não há ninguém na nossa vida, e jamais vai haver, que tenha uma capacidade tão grande de nos consolar. Porque Deus Ele não está preocupado em dar-nos palmadinhas nas costas e a passar a mão pela nossa cabeça e muito menos está preocupado em apenas dar uma palavra de conselho e de conforto para que ele se possa sentir bem com ele próprio. Deus não é como as pessoas à nossa volta. Ele realmente está preocupado com a nossa vida e Ele está preocupado com o local onde nós vamos passar a nossa vida eternamente. E Ele quer que nós, na nossa vida terrena, possamos vivê-la plenamente e na dependência dele. E
Gostava de terminar com esta afirmação: nada deve pesar mais na minha balança e nada deve pesar mais na tua balança do que a vontade de ser obediente a Deus. Espero que vocês possam pensar nesta passagem e realmente que Deus possa falar com vocês no restante desta semana e que deixem realmente Deus falar convosco e que possam ler e não só esta passagem como outras complementares, e que possam realmente perceber que Deus tem muito mais a dizer do que aquilo que vocês apenas ouviram nesta noite, e sei que Ele vai falar diretamente com vocês, que aquilo que vocês vão sentir da parte de Deus vai fazer sentido e que Deus vai começar a mover-se visivelmente nas vossas vidas, porque Ele já se está a mover. Espero que vocês realmente possam guardar estas coisas e que Deus possa estar com vocês e que vocês realmente possam vê-lo à vossa volta e da maneira como Ele tem providenciado e sustentado as vossas vidas. Um bom fim de semana.